tarde, seja bem-vindo. Nos próximos minutos vamos falar de trabalho. É a temática que hoje nos ocupa na rubrica sobre doutrina social da Igreja. Comigo tenho novamente os nossos habituais convidados, o Dr. Bruto da Costa e o Dr. Bagão Félix. Muito obrigada por estarem novamente connosco. Começo pelo Dr. Bruto da Costa e começo por ler uma frase de João Paulo II, da Laborum Exercens. O trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência humana sobre a Terra. É daqui que parte também um bocadinho de toda a doutrina social da Igreja. É exatamente. O Papa João Paulo II, na encíclica que dedicou expressamente ao trabalho e que veio preencher um vazio, em certo sentido, porque as encíclicas anteriores, embora tivessem falado do trabalho, não falaram tão exaustivamente, entre aspas, como esta encíclica de João Paulo II. Ele parte da Bíblia e dos primeiros capítulos, do primeiro capítulo do Gênesis, dizendo que quando Deus disse, como sabemos, são capítulos que dão uma imagem e não um facto histórico, mas falam de um mandato que Deus deu ao ser humano de trabalhar a terra, de construir a terra e de se multiplicar. Ora bem, esse trabalho da terra, trabalhar a terra, nesse mandato, vê João Paulo II o mandato, a origem do mandato que Deus dá ao homem de trabalhar. Portanto, trabalhar não é uma coisa indiferente, é alguma coisa que o homem tem de fazer pela sua própria natureza. Daí que o trabalho esteja ligado a uma virtude que se chama, que o João Paulo II chama laboriosidade. E a essa virtude tem que estar ligada uma ordem social que permita ao ser humano exercê-la de modo a que se realize. E não, como diz o Papa, não que o homem se degrade por causa do trabalho. Dr. Bagão Félix, um primeiro apontamento sobre o trabalho humano segundo a doutrina social da Igreja. De facto, como foi referido, o trabalho está inserido no mistério da criação, é a mesma expressão da doutrina social da Igreja. Mas tendo sempre presente as duas dimensões do trabalho. A dimensão subjetiva, que no fundo tem a ver com o seu valor ético, pela circunstância de o trabalho ser desempenhado por uma pessoa humana, e também o seu valor objetivo, que é o resultado e o produto do trabalho. Ambos são importantes, mas quando eles se desligam, a dimensão subjetiva do trabalho e a dimensão dita objetiva, alguma coisa está mal. E, portanto, esse é um ponto importante. Ou seja, o trabalho é fundamental, está ligado ao mistério da criação, mas, como também diz a doutrina, é o trabalho que foi feito para o homem e não o homem que foi feito para o trabalho. Esse é um ponto importante porque tem subjacente as duas componentes que, aliás, ao longo, e então nesta última encíclica de Bento XVI é muito claro isso, a conjugação harmoniosa, equilibrada, justa do direito ao trabalho e do dever de trabalhar. São indissociáveis. E quando elas se desligam, normalmente há desarmonias e há disfunções que nós, aliás, vemos. E que muitas vezes hoje são excessivamente abusadas, não é? Quer numa perspectiva do direito ao trabalho só, quer na perspectiva do dever de trabalho. Dr. Bruto da Costa, como é que vê esta questão do direito ao trabalho? Concordo com o que foi dito. Eu só acrescentava um terceiro elemento. É que entre o direito e o dever de trabalhar existe uma outra componente que é o da qualidade de trabalho. Há trabalhos que servem para o homem se realizar. E essa dimensão qualitativa são inseparáveis dessa relação de direito-dever. Há outros que, como sabem, até degradam o ser humano e
e até podem ter formas de castigos, etc. Queria dizer uma coisa importantíssima. É que para João Paulo II, e cito sobretudo João Paulo II aqui porque foi o autor da primeira encíclica sobre o trabalho, é sobretudo no trabalho que o homem exercita a sua qualidade de imagem de Deus. Isto é muito importante. O homem foi criado à imagem de Deus. É uma frase da Bíblia. É sobretudo no trabalho que ele exercita essa qualidade. Daí que, na perspectiva da doutrina da Igreja, o trabalho seja qualquer coisa de extremamente, eu diria, sagrado. Mas há outros conceitos que me parecem muito importantes nesta questão do trabalho, que é o caso do capital, o caso da propriedade muito privada. Bem. Exatamente. Como é que... é uma relação de conflito? É fundamental partir da ideia de que trabalho e capital são, por natureza, complementares. Por natureza. O conflito que existe não é um conflito entre trabalho e capital. É entre os homens que estão de um lado e do outro. Ora bem, agora, entre o trabalho e o capital, existe uma complementaridade, mas existe também uma hierarquia. Porque o trabalho é uma expressão da personalidade humana. O capital, como diz João Paulo II, é um conjunto de coisas. Por isso é que eu não gosto da expressão recursos humanos. Ora bem, claro, recursos humanos... Porque é uma expressão, parece que as pessoas são um meio. Exatamente. E nós somos sujeitos. Não só são um meio, mas como são vistas como um meio. Como um meio. Dizia-me há poucos dias um economista, muito humanista, que o empresário deve ter a liberdade de movimentar a mão de obra, movimentar como se fosse uma coisa, quer dizer, e portanto, quer dizer, tudo isto... Outra ideia é a força do trabalho. Força do trabalho. Eu não gosto dessas expressões. Porque nós no trabalho, temos que ter, no fundo, no trabalho, a dimensão subjetiva ligada à ideia do trabalho à imagem e semelhança de Deus e de Jesus, que trabalhou com artesão e deu o valor substantivo à ideia do trabalho, é um elemento absolutamente crucial desta dimensão do respeito pelo ser. Isto é, nós no trabalho queremos alcançar legitimamente o ter, mas nunca desvirtuando a noção do ser. E é interessante que na Gáudio Spes está, em meu entender, do ponto de vista até da relação entre trabalho e capital, a melhor definição que vi até hoje do que como é que o trabalho deve ser remunerado, como é que deve ser retribuído. Só falta pôr a equação, mas está aqui tudo. O trabalho deve ser remunerado de tal modo que permita ao homem e à família levar uma vida digna, tanto material e social como cultural e espiritual. São estes 4 pontos. Tendo em conta, e repara agora bem, as variáveis, tendo em conta as funções e a produtividade de cada um, assim como a situação da empresa e o bem comum. Estão aqui todos os elementos, os ingredientes para a justiça no seu sentido mais radical e personalista do termo. A remuneração é uma questão essencial, até nos dias de hoje, não é? Exatamente. Uma coisa que é importante relativamente se nós olharmos para a situação hoje, eu admito que haja quem, olhando para esta citação que o Dr. Bagão Feres fez do Concílio, que considere que a nossa situação concorda com aquilo. E porquê que isto acontece? Porque aqueles princípios todos não são equivalentes. Há uns mais importantes que outros. E há um que é o bem comum aqui. E há o problema do bem comum. Está esquecido agora. Pois, no outro dia dizia um grande empresário: não se trata aqui de um problema moral, trata-se de um problema técnico. Quer dizer, e estava em causa um problema de deslocalização. Só estás recursos, estás instrumentos. Ora bem, e o Papa Bento XVI, por acaso, até trata do problema da deslocalização muito atentamente. Ele diz, não é um problema, não é que seja sempre mau, até pode ser bom uma empresa deslocar-se de um país para o outro que precisa mais. Mas o problema está em saber quais são os critérios. E não há um determinismo nisso. Exatamente. Não há um determinismo. Quais são os critérios?
E um dos critérios é onde é que foi criado o capital que vai deslocar. Qual é a relação com a sociedade que vai ficar sem essa empresa? Tudo isto também tem que ser equacionado. E tudo isso é ético, não é só um problema técnico. Quer acrescentar muito rapidamente alguma coisa a esta questão? No trabalho, independentemente da opinião concreta sobre muitos assuntos que possamos ter, a ideologia tecnocrática não se pode substituir ao facto de o trabalho ser realizado por pessoas humanas, com vontade, com alma, com sensibilidade, com percepção, com a natureza fundamental do ser. Muito obrigada. Este tema daria para mais programas. Com certeza que voltaremos a ele. Muito obrigado a ambos por terem estado connosco. Por hoje é tudo. Fica encontro marcado de hoje a 8 dias para mais uma conversa sobre doutrina social da Igreja.